Graça e paz, irmãos. Muito bem. E assim, nós estamos juntos aqui. Eu já vou pedindo para você que está sintonizado, enquanto só mais um minutinho aqui, os irmãos chegando, não é? Miro, para a gente poder. Nós vamos meditar hoje à noite no livro de Romanos, ainda, no capítulo 1, versos de 1 a 7. Bem? Romanos 1, de 1 a 7. Caio, Soraya. Eu vou ler o texto para vocês, para nós remirmos o nosso tempo. Eu espero que a gente consiga fazer o que eu estou planejando no tempo que nós temos aqui, né? Vamos lá? Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, estamos diante do Senhor mais uma vez, juntos, sintonizados aqui, para buscarmos a Tua presença em adoração ao Senhor, prostrados diante da Tua majestade, para sermos ministrados no nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Fala, Pai, aos nossos corações. Enche as nossas almas, Pai. Nós somos carentes do Senhor. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O texto, na verdade, tem algumas particularidades. Ele é uma oração longa, na verdade, um período muito longo, de versículo 1 até versículo 6, é um grande período. Ele é menor do que o de Efésios 1, que tem 13 e 14 versículos. Esse é mais ou menos metade. E então termina esse período longo, e aí temos o versículo 7 completando este prefácio e saudação do livro de Romanos. Eu informo aos irmãos, conforme já disse também nas últimas lives, que essas lives em Romanos têm sido para nos aquecermos para um estudo na escola dominical, na EBD, que vai começar no primeiro domingo de junho. Nós vamos fazer um estudo no livro de Romanos e serão 12 semanas. Nós vamos ter 12 semanas de 1 hora por semana para fazermos este estudo nesta carta tão preciosa e profunda que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos ver mais um pedacinho precioso desta carta toda, e eu espero que com isso eu esteja despertando os irmãos para vocês participarem. Vai ser uma série longa, então vai requerer disciplina de todos nós para estarmos sintonizados por aquelas 12 semanas, mas com certeza o Santo Espírito de Deus e o Senhor Jesus Cristo, com a sua graça, vai nos motivar pelo conteúdo desta carta. Então, eu quero começar, né, dando um testemunho para os irmãos e um esclarecimento, se é importante, né, principalmente para os novos, os irmãos de mais tempo já me conhecem, não é? Mas o testemunho é o seguinte: era 1983, 37 anos atrás, e eu tinha uma expectativa. Eu estava no 4º ano do seminário, eu comecei em 80, e eu tinha uma expectativa sobre uma certa matéria chamada exegese, com um pastor, um conhecedor muito profundo das Escrituras, que está hoje com o Senhor, mas foi um dos instrumentos do Senhor na minha vida, lá naquela época, né, para que eu fosse edificado com ferramentas para serem usadas no ministério. E então, nessas aulas de exegese, de cada 2, 3 meses, o pastor vinha com um texto
para fazermos análise no texto original. E então, ele trouxe, era sempre uma expectativa da gente, aluno, né? E então ele trouxe dizendo que ele queria um trabalho em Romanos 1, de 1 a 7. Aí quando eu olhei, logo veio aquele pensamento, mas uma introdução de uma carta, eu queria que ele desse um texto daqueles, né, densos, famosos, para poder estudar na língua, ver os detalhes. E eu fiquei, de certa forma, frustrado por conta de que ele estava dando uma saudação tipo graça e paz, né? Bom dia, boa tarde, né? Mas eu confesso para os irmãos que eu fui surpreendido pelo Espírito naquela época e foi uma das tarefas mais importantes que eu tive naquela matéria. E eu quero dividir um pouquinho com os irmãos. São 7 versículos e naquela ocasião ele nos desafiou a tomarmos 7 frases, uma frase de cada verso, para estudarmos e nos aprofundarmos. O esclarecimento, né, e ainda parte do meu testemunho, é que já na adolescência o Senhor colocou no meu coração um grande amor pela Escritura. Já compartilhei outras vezes com os irmãos. Um amor pela Escritura. E veio de que forma? Né? Eu venho de uma família muito simples e eu não tinha condições de comprar, por exemplo, uma chave bíblica ou uma concordância. Uma chave bíblica é onde você tem palavras que você possa procurar e assim estudar a Bíblia, estudar textos. Não é? Uma coisa tão comum hoje. Eu não tinha condições. Então, eu tinha uma Bíblia corrigida e tinha um rodapé, e naquele rodapé eu cruzava as referências e eu só tinha um jeito de conhecer e saber os textos relacionados. Lendo, estudando, comparando naquele rodapé. Então, quando eu fui para o seminário, eu tinha essa expectativa de estudar, ali eu podia comprar minhas primeiras ferramentas e fui despertado para o grego, né, a língua do Novo Testamento. O esclarecimento, irmãos, é que quando eu falo isso para os irmãos e quando eu tenho nas lives, nas pregações, na escola dominical, enfim, nesse nosso relacionamento, né, mencionado o texto, mencionado palavras, feito traduções livres, né, não tem nenhum objetivo de ostentação qualquer, né? Era para dividir com os irmãos esse transbordar de que o Senhor colocou no meu coração, depois da minha adolescência, lá na minha juventude, o amor pelo texto da palavra. Eu não sou um conhecedor profundo. O que eu tenho feito é, na verdade, uma vida de perseverança pela graça de Deus, fique claro, porque eu pego o texto, eu pego o dicionário e, acredite, palavra por palavra, olhando no dicionário para poder entender o que está escrito. Fiz a mesma coisa com a língua grega, com a língua inglesa, para poder aprender. Até hoje eu tenho meu dicionário. Então é isso, não é nada de conhecer, alguém falar alguma coisa, eu já sei, eu pego o texto. Cada vez que eu tenho o desafio de pregar uma passagem, é o exercício. Eu pego o texto grego, pego o dicionário e ali eu começo e gasto horas, o tempo que eu puder, que o Senhor me der para fazer isto. Então, lá na escola, eu fui despertado para isto. Né? Nós vamos ver o livro de Romanos nas próximas semanas, começando no primeiro domingo de junho. Né? Vamos ver detalhes, e Deus tem colocado este amor na escritura, pelo texto, né? E eu tenho descoberto e tenho aprendido sobre a perfeição da palavra, né? Os termos específicos, e vamos fazer um pouquinho disso hoje à noite. Na verdade, eu convido os irmãos a conhecermos um pouco mais do nosso Jesus. Não é nada além disto. Sente comigo, fique perto aqui. Vamos conhecer um pouco mais do nosso Senhor. Vamos conhecer mais do nosso querido Jesus. Isto é o que está no meu coração, que tem estado no meu coração, e eu quero fazer isto com os irmãos neste texto. Então, logo no versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
A palavra que está aqui, este verbo separar, não é o mesmo verbo de santidade que significa separação. Este separar aqui, na verdade, é traçar alguns limites, e a palavra literalmente significa decretar e designar. O apóstolo Paulo foi decretado, designado para o Evangelho de Deus. Nós vamos ver isso na nossa aula, na primeira aula de Romanos, né? Que o livro de Romanos é o Evangelho de Deus. E o Senhor decretou, determinou este homem para que ele fizesse este tratado inspirado do centro do conteúdo do Evangelho de Deus. O tempo do verbo aqui, quando ele diz separado, decretado, né, é um tempo que significa que em algum tempo no passado aconteceu o decreto, e esse decreto, os efeitos dele permanecem até o momento, somado ainda o fato de que é uma qualificação do apóstolo. Ele foi qualificado no sentido de é como se fosse um adjetivo desta decretação que aconteceu na eternidade passada. Ele mesmo diz isso lá em Gálatas. Ele foi separado pelo Senhor antes de nascer. Antes de nascer. Assim é todo aquele que é chamado de Deus. Todos nós pastores da Igreja Batista Maranata, um dia no tempo e no espaço, nós tomamos consciência de que o Senhor tinha para nós um chamado. E não era aquele dia, não era por aqueles dias, era um chamado antes de nascer que o Senhor concretizaria no tempo e no espaço. Esta palavra é a mesma palavra que vai aparecer no versículo 4, quando ele falar a respeito de Jesus, do Filho de Deus. No versículo 2 ele começa, o qual foi por Deus outrora prometido. E aqui é interessante, porque se nós lemos esse texto em português, se você estiver lendo lá, significa que, quando ele diz, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi por Deus por outrora prometido, o que é o qual? Na nossa língua em português, o qual, o pronome aqui, ele vai se referir ao antecedente mais próximo. Quando você está lendo, então nós somos tentados a pensar que é separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido. O Evangelho foi prometido por Deus. Mas na língua do Novo Testamento, não é assim que funciona. Na língua do Novo Testamento, os pronomes e os adjetivos, né, os pronomes relativos, eles concordam em gênero, número e grau com o substantivo a que ele se refere. E o substantivo aqui a que ele se refere é Jesus Cristo, no começo do texto. Porque Jesus Cristo é masculino e o evangelho é gênero neutro. O qual aqui é masculino, portanto, o qual não pode se referir ao evangelho, se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Deus começa com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi prometido lá no Velho Testamento pelos profetas, como diz aqui, foi prometido por intermédio dos seus profetas. Também quando ele diz intermédio dos seus profetas, é que não foram os profetas que prometeram o Senhor. Deus prometeu o Senhor, que é o Filho, usando os profetas como instrumentos para narrarem nos seus textos do Velho Testamento sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Então, o apóstolo Paulo começa a encher o seu coração e ele começa a nos preparar para toda a riqueza que ele vai trazer na frente. E então ele chega no versículo 3, com respeito ao seu filho. Sim, ele disse que Jesus foi prometido, mas agora ele diz com respeito ao seu filho, o Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui nós começamos a parte mais profunda desta introdução, que é a base da sua carta e é o pilar de toda a salvação e o plano eterno de Deus por nós. Porque aqui o apóstolo Paulo, em 2 versículos, vai falar de ambas as naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Nós sabemos, você aprende desde os primeiros dias da conversão, de que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Deus, homem. Nós sabemos, ensinamos, mas onde está a base? Aqui nós encontramos a teologia do fato. Veja como ele diz, com respeito ao seu filho, veio da descendência de Davi. O verbo vir aqui, né, ele literalmente significa tornado, ser feito. E olha só, evidencia um início de existência. Literalmente, passou a ser. Fala da sua perfeita humanidade. O que ele quer dizer? Que Jesus, como descendência de Abraão, semente de Abraão, é o que ele está escrevendo aqui, literalmente, ele teve um início. Ele não foi semente de Abraão desde a eternidade. Ele passou a ser. Quando ele nasceu, quando ele se tornou homem, então ele começou uma existência de Deus homem para que ele pudesse morrer no nosso lugar. Isso é importante porque nos dias do apóstolo Paulo, no dia dos apóstolos, havia uma seita chamada gnosticismo que dizia o seguinte, que o divino entrou no homem Jesus humano no batismo e um pouco antes da crucificação deixou Jesus de maneira que quem morreu na cruz foi simplesmente o homem. Uma profunda heresia. O apóstolo Paulo escreve aqui com detalhes precisos de palavras, mostrando de que Jesus, quando nasceu, ele era Deus e passou a ser homem quando nasceu, e logo quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo, Deus, homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então este texto, versos 3 e 4, ele detalha as duas naturezas de Jesus, usando palavras específicas, e no versículo 4, isto vai ficar ainda mais realçado. Isto é paralelo a Filipenses 2,6, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo Deus, e o verbo que ele usou ali também, é sendo inerentemente Deus. Ele não passou a ser Deus. Ele não teve um início de existência como Deus. Ele era Deus, mas não se agarrou a este fato. Ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, passando a ser também homem, para que ele pudesse morrer por nós. Versículo 4, então, ele continua dizendo, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Esse texto é precioso, por quê? Porque há seitas nos nossos dias que dizem que Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus, portanto,
dizer que Jesus é o Filho de Deus? No catolicismo é um complicador, porque Filho de Deus é filho de Maria, portanto Maria está sobre Jesus no catolicismo. Heresia pura. Heresia pura. Mas também os testemunhas de Jeová acreditam que Jeová é Deus o Pai e que Jesus é um Deus menor, um Deus criado. E ele pega passagens isoladas, né? E nós vamos ver aqui duas dessas passagens, né? E o apóstolo Paulo está combatendo com veemência isto, quando ele diz, ele foi designado, decretado Filho de Deus pela ressurreição. Jesus não começou, ele não foi um Deus criado. Jesus, sendo Deus, ele tornou-se o Filho na eternidade, quando do plano de criar o homem e dividir a sua glória, deparando-se com a queda, alguém tinha que vir. E nós encontramos no Salmo 2, quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto está lá no Salmo. Davi escreveu isto e ficou lá guardado, né? Então nós temos agora no livro de Atos capítulo 13, quando Lucas narra um discurso do apóstolo Paulo, versículo 33 diz assim, como Deus a cumpriu plenamente a nós seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O apóstolo Paulo está dizendo de que o Salmo 2, o Salmo 2, está cumprido, ou seja, Jesus foi gerado pelo Pai na ressurreição e não tendo sido criado como um Deus menor. Nós também temos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e versículo 18, que tem sido um texto, de certa forma, na garganta dos teólogos, né? Quando diz primogênito entre os mortos. Irmãos, há centenas e centenas e centenas de páginas sobre esse texto de Colossenses. Uma briga. E sabe o que dizem? Não, primogênito ali, ele não está falando de primeiro gerado. Ele está falando de primazia. Irmãos, primogênito, em qualquer lugar da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, só tem um significado. É primeiro gerado. Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primogênito da criação. Sim, por quê? Porque na ressurreição, ele passou a ser o primeiro da raça humana a nunca mais morrer, a viver eternamente. Porque todos os seres humanos, a partir de Adão, morrem e ressuscitarão, mas têm uma vida finita e morrem e depois vão ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, sendo perfeitamente homem, ele passou a ser, guarde, o primeiro da raça humana. Primeiro da raça humana a não morrer mais, ou seja, viver eternamente. Por isso, ele é o primogênito dentre os mortos e o primogênito de toda a criação. O texto aqui de Romanos capítulo 1, ele diz, pela ressurreição dos mortos, porque a ressurreição de Jesus desfazia a morte que ele sofreu como preço do resgate. Ele morreu. Esse é um mistério para nós. Mas ao ressuscitar, ele pagou o preço e está vivo. E vive por toda a eternidade como Deus que sempre viveu. Então veja, Isaías capítulo 1, versículo 6, quando ele diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui. Na verdade, esse texto tem duplo cumprimento. Isso foi quando Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e veio para morrer pelos nossos pecados.
E o segundo cumprimento foi quando Isaías, chamado pelo Senhor para ser profeta, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Jesus foi enviado pelo Pai, porque espontaneamente, eu li outro dia outra heresia, dizendo que Deus é esse que obriga o seu filho a morrer, humilha o seu filho. Que história é essa? Isso não tem nada a ver com amor. Leia. Não leia, por favor. Não vai perder nada. Irmãos, Jesus, o Pai não disse vai. Jesus disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Perfeitamente com o Pai, com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo se voluntariou por amor a você e por amor a mim. Como descendente de Davi, ele passou a existir como homem, mas como Deus, Filho de Deus, ele foi decretado na eternidade passada, quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele passa a ser o Filho de Deus, a primeira pessoa passa a ser o Pai, e a terceira pessoa passa a ser o Espírito Santo para este plano de salvação. E ele termina o versículo dizendo: Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabia? Qual é o seu nome? O meu nome é Edson Naves. E o seu qual é? Você tem um sobrenome? Você tem 2, 3 sobrenomes? Você sabe qual é o nome completo de Jesus? Você sabia que Jesus tem um nome completo? Pois é. Ora era chamado Jesus, ora chamado Cristo. Mas sabe, o nome completo dele é Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Leia os evangelhos. Este nome só lhe é dado depois da ressurreição. Antes da ressurreição, ora Jesus, ora Cristo, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, só depois da ressurreição. Este é o nome completo do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você quiser falar o nome completo dele, fala meu Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome completo dele. O apóstolo Paulo sabia isso aqui. Por isso, no versículo 5, o apóstolo continua dizendo: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Agora, Cristo é a instrumentalidade da graça e ministério do apóstolo. E aqui há uma outra surpresa também, porque ele diz recebemos. Recebemos é plural. E alguém diz, muitos teólogos estão dizendo, que Paulo está falando de si mesmo, mas ele usa o nós epistolar, o nós para não dizer eu com orgulho. Você sabia? Muitos pastores, quando estão pregando, ele fala: nós vamos agora ler o texto. E ele começa a ler o texto. Sabe por que ele diz isso? Ele fala que se falar eu vou ler o texto, ele fala que eu é orgulho por causa do diabo. Ele fala nós. Nós. Eu. Sim, aqui eu. Não está errado aqui. Quando Paulo falou nós aqui, não era epistolar, porque o nós o associava aos demais apóstolos. Pedro, os 12 e Matias, depois, quando Judas morreu, foram separados pelo Senhor pela graça e receberam um apostolado. E o apóstolo Paulo está dizendo que o mesmo apostolado que ele recebeu pela graça de Jesus é o mesmo de Pedro e dos demais. Por isso usou o plural aqui. É assim? Ele era, e ele defende em Coríntios, assim por diante, o seu apóstolo, o apostolado, né? Rapidamente, para terminar aqui, versículo 6, um detalhe. Por intermédio de quem viemos receber, versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Chamados aqui é a mesma palavra do versículo 1 e tem um detalhe interessante. Chamados aqui não é verbo.
em português é verbo, mas na língua também não é verbo. É um substantivo. Substantivo, substantivo. Sabe o que é curioso? Se fosse um adjetivo, qualificava o substantivo. Mas sendo também um substantivo, ele substitui o nome. Paulo, sinônimo de chamado. Edson, sinônimo de chamado. Porque quando o Senhor Jesus Cristo me alcançou, ele me chamou na eternidade passada e um dia, em 1968, ele me chamou pelo meu nome. Eu era um chamado. Você é salvo em Jesus? Você é um chamado. Então, é sinônimo do seu nome. O nome completo, então, é Edson chamado. Paulo chamado. Os crentes são chamados. Isto é muito interessante, são detalhes que alimentam o nosso coração, irmãos. E finalmente, no versículo 7, ele diz a todos amados de Deus. Amados de Deus. Paulo era uma expressão do amor de Deus para os romanos. Porque quando o Senhor chamou Paulo e o determinou apóstolo aos gentios, era por amor aos gentios, amor aos romanos. Amor aos romanos. Por isso, Paulo, vocês são amados de Deus. Agora aqui eu quero desafiar você do seguinte: ser amado, irmãos, não é uma coisa de se sentir, e sim de se saber. Tem havido uma mentira no meio do evangelho. Eu não me sinto amado pelo Senhor. Eu não sinto que Deus me ama. Guarde, isso é blasfêmia. Sabe por quê? Porque Romanos 5,8 diz: o Senhor prova o seu amor para conosco, sendo que ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ele já provou o seu amor. Ele já morreu por nós. Portanto, não tem essa de eu não me sinto amado. Quer juntar-se a mim? Eu sei que eu sou amado. Não mereço. Eu merecia o ódio eterno do Senhor. Mas o Senhor me amou. Jesus morreu no meu lugar. Perdoou os meus pecados. E eu sou amado de Deus. Eu posso amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu posso amar os irmãos porque fui alcançado pelo amor do Senhor. Nós somos todos, Igreja Batista Maranata, amados de Deus. Amados de Deus. E no versículo 6 anterior, quando ele diz que eles eram chamados de Jesus Cristo. O texto diz para ser de Jesus. Literalmente, não tem para ser. É de Jesus. É enfático. Nós somos de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Era o hino. Não vou cantar, tá bem? Fique sossegado. Eu sou de Jesus, aleluia. Você é de Jesus? Amém. E se você não é de Jesus, você pode se entregar para Ele hoje. Se curve diante do Senhor Jesus Cristo. E você fará parte da família de Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, junte-se a nós. Nós somos de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, nós te bendizemos mais uma vez pela tua misericórdia e graça sobre nós. Obrigado, Pai, por mais esta porção de hoje à noite, de nós conhecermos um pouco mais do nosso Jesus, um pouco mais do que Ele fez por nós, um pouco mais do que Ele é. É o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos, conforta os corações, Pai. Conforta-nos. Nos dê um tempo de descanso nessa noite, para a Tua glória e para a Tua honra. Eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Bom descanso.
Graça e paz mais uma vez. Amém.